Lúcio Flávio, não existe uma possibilidade, com essa sua enorme experiência, convivência acadêmica, aqui no Brasil e fora do Brasil, de você se associar a alguma escola de jornalismo pública para fazer esse trabalho, para esse trabalho se institucionalizar, deixar esse aspecto tão penoso e marginal para ser aceito, ser institucionalizado, ser aceito pela sociedade paraense. Eu fiz uma proposta para a universidade pública, através do Jornal Pessoal, que seria fazer um observatório de conjuntura dentro da universidade. Então, pegaria uma equipe multidisciplinar de físicos, geólogos, sociólogos, economistas, etc., todos os dias, acessível por telefone, por internet, por todas as formas de comunicação. E essa equipe, que receberia um jeton para desenvolver esse trabalho, essa equipe, incluindo o jornalista, ela responderia às questões do público, seja em Belém, em Nova York, todas as questões relativas à Amazônia. Poderia até não conseguir responder, e aí a universidade veria o seu despreparo e supriria essas lacunas. Mas ela estaria à disposição para mostrar que a ciência, que é, para mim, na visão gramsciana, a ciência é o príncipe na Amazônia. Já se pensou no fazendeiro, no madeireiro, no poceiro. Nenhum desses pode ser o agente da nova história da Amazônia. É o cientista, mas não o cientista na academia. O cientista em campo, desde a graduação. Então, propus que se fizesse isso. E por que não? Ninguém nem responde. Acho que hoje em dia o acadêmico profissional, o acadêmico padrão, ele dá mais valor à sua reputação e ao seu currículo do que à sua serventia social. Ah, sim. Então, ele não quer se expor, ele não quer admitir que ele não sabe. Você acha que isso é um traço da academia brasileira ou é um traço antropológico brasileiro? O grande problema é o seguinte, uma vez eu estava nos Estados Unidos, no período que eu morei nos Estados Unidos, e fui convidado para fazer uma palestra em John Hopkins. E fiz a palestra era para ser só minha, mas acabou sendo um debate com o pessoal do Banco Mundial, que queria contrapor a minha fala, eles sabiam que eu ia criticar o modelo. E aí ficamos até mais tarde, depois fomos jantar juntos, e às 7 horas voltei de Washington para Gainesville. Às 7 horas da manhã, o diretor do Departamento de Recursos de América Latina de John Hopkins já estava com o relatório dele sobre aquele encontro pronto. Me deu uma cópia do relatório, me convidando, inclusive, para que eu fosse me tornar pesquisador lá em John Hopkins. Então, os americanos não têm nenhum pudor em errar. Eles têm medo de não fazer. Então, o grande problema do intelectual brasileiro é que ele quer manter uma reputação ilibada, o que significa... E não faz nada. Não fazer nada. Você tem que correr todos os riscos. Eu já disse muita besteira na minha vida, mas eu disse besteira sobre coisas de vanguarda, que quase ninguém sabia. No livro o que deu no New York Times, do ex-correspondente do New York Times... Ele deu, lá nesse livro tem uma matéria dele em que ele diz que a primeira pessoa que ele ouviu falar sobre a influência predominante da China na Amazônia foi no Jornal Pessoal em 2001, 10 anos atrás. Então, esse fato mostra que o jornalismo é aquele que enfrenta os temas novos. Se você está enfrentando... A gente vai na academia, ninguém fala nada, porque tem medo de falar. Quando deveria, onde está o saber organizado, deveria ter capacidade de enfrentar os temas novos. Você não encontra o interlocutor, não encontra a fonte, você tem que arriscar no velho método da tentativa e erro. Claro. Então, eu não me protejo desse risco, pelo contrário, eu quero enfrentar sempre os temas novos, aqueles que estão emergentes, porque com isso, a principal finalidade do jornalismo é fornecer as informações que vão suprir a agenda diária do cidadão. E vão alterar a realidade. O cidadão, aquele que não tinha informação certa no encontro com o prefeito de Marabá, que não tinha informação certa no encontro com a Salomé Mental, ele passaria a ter. Aí eu disse para ele, o prefeito, nem lembrei, prefeito, se o senhor tivesse lido o Jornal Pessoal, o senhor saberia, porque eu já publiquei isso. Essa é a viabilidade econômica da fábrica, mas o senhor não é obrigado. Agora, por que a grande imprensa não dá? E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o Liberal tinha brigado com a Vale. A Vale era patrocinadora do Salão Arte Pará. Nós estamos até num lugar onde tem uma exposição do Salão Arte Pará do Liberal.
E para que a Vale voltasse a patrocinar, ele começou a fazer matérias contra. E essa palestra, eles sabiam que ia ser contra a Vale. Eles mandaram de Belém para Marabá um repórter. Só que quando o repórter viu, só tinha eu. E eu sou persona não grata, eu não posso sair no jornal. Aí eu disse no debate... Está na lista negra, né? Eu disse, olha, eu não sei como é que o meu colega aqui vai fazer, porque ele já me disse que eu não posso sair. E no dia seguinte saiu a matéria. Contra a Vale, disse, declarou... Mas quem? Não diz quem. Era a matéria psicografada que eu vi no jornalismo brasileiro. O Lúcio Flávio, você está tocando, você está avançando e está deixando a mim e ao telespectador, com toda certeza, muito incomodado, né? Quer dizer, você é um espírito pioneiro, não é? Você tem o olhar do vanguardista, né? Do que está na frente, do escoteiro que está ali na frente. Você é daqui da região do Pará, nascido em Santarém. Quer dizer, é um produto típico. Por que não há outros Lúcios Flávios aqui? Por que você não encontra eco? É surpreendente isso. É perturbador, eu diria. Nós somos da geração em que começava-se no jornalismo pela cobertura de polícia. Só com a maturidade eu descobri a sabedoria dessa metodologia. É porque não tem press release de cadáver, não tem um assessor de imprensa do cadáver. Você tem que ver o cadáver, às vezes desmaiar, vomitar, mas é o cadáver, a vida, as informações do estado bruto. E com isso nós criávamos o que diferencia o jornalista de qualquer outro tipo de profissional, é a malícia, a capacidade pela repetição de experiências completamente díspares. Você pode entrevistar um presidente da República num dia, um pistoleiro no outro dia, de que você tem a capacidade de hierarquizar os fatos, as informações. Então, comparar também. Mas é na rua. O jornalista, ele chegou na maturidade quando ele diz, meninos, eu vi, eu estava lá. Então, eu posso dizer que o grande herói foi aquele que não conseguiu fugir. Porque eu estava lá e vi, e presenciei e testemunhei. Com o tempo, cada vez mais os jornalistas foram ficando nas redações, nos gabinetes, diante de uma tela de computador. Não enfrentam, mas não sabem nem às vezes quem é a fonte que está dando a informação para ele. Perderam o contato visual, perderam a capacidade de viver a vida, os acontecimentos, de não ser uma referência numérica, estatística, etc. Então, essa linha de frente que você, eu, as pessoas mais antigas sempre tiveram na linha de frente, isso está desaparecendo. Quando eu percebi isso, e eu vi que o jornalista não estava me dando mais informações, o jornal pessoal não me permitia ir a Carajá, não me permitia ir ao Trombetas, e eu queria que alguém me relatasse o que estava acontecendo lá, e ninguém ia lá. Às vezes até o fotógrafo não ia comigo, eu ia sozinho, comecei a fotografar, porque o fotógrafo queria ir e voltar no dia seguinte, eu precisava ficar 6 dias, 7 dias. Então, o que aconteceu? Eu fui para a universidade dar aula no curso de comunicação. Dei aula durante 7 anos. Não estava muito preocupado se eu estava ensinando ou não. Eu estava preocupado em descobrir o grande repórter. Depois de 7 anos, isso me causou um dano na informação, eu percebi que não tinha encontrado o grande repórter. Encontrava uma pessoa inteligente, encontrava uma pessoa que sabia ler, mas ninguém queria ir para a linha de frente, ninguém quer correr risco. O jornalista, ele quer ser famoso, quer ser notório, mas não quer passar por risco. E instantaneamente. Às vezes a pessoa chegava comigo e dizia, eu queria fazer um jornal pessoal. Eu dizia, passe 21 anos trabalhando na pedreira, talvez depois você chegue à conclusão de que precisa fazer um jornal seu. Mas começar como editorialista, como articulista, não, você tem que ir para a linha de frente. Então, o que falta? Falta gente que linha de frente, mas você não pode ir por um empirismo do jornalismo. Você recebeu uma tarefa para ir para a redenção. Você não sabe onde é que é redenção, quais são os problemas de redenção, nada, você não sabe nada. Então você faz um relato impressionista, que é o que a gente vê na grande imprensa, os enviados especiais. Vem aqui rapidamente, faz um colchão de retalho e escreve, às vezes, asneiras, besteiras. Você quer ver um exemplo? Numa matéria da revista Época, alguns anos atrás, saiu uma reportagem sobre grilagem que dizia, por que grilagem? É porque os falsificadores de títulos colocam os papéis dentro de uma gaveta com grilos, e o grilo envelhece artificialmente o papel. Eu li aquilo e digo, não é possível, reli. Será que ele escreveu mesmo isso? Quem lida com o problema há muito tempo sabe que grilagem vem do latim, vem do que os romanos chamavam criar grilos. Por que criar grilos? Porque um sujeito tem uma área enorme que ele não faz nada, é um latifúndio improdutivo. O que ele faz? Cria grilos. Então, essa história é engenhosa, mas não serve para a realidade. Então, o que acontece é isso, os repórteres vêm e voltam,
e não criam uma mecânica da observação. Eu comparo isso ao método estruturalista. O estruturalismo é você pegar uma fotografia e examina a exaustão, mas você não examina os filmes todos, as 36 poses, examina só uma pose. Às vezes até tem um jornalista ele tem uma grande capacidade inventiva, intuitiva, faz uma bela matéria, mas ele não entende a Amazônia. Ele pode vir aqui N vezes. Sabe como é o meu teste para saber se a pessoa realmente conhece a Amazônia? Eu converso assim, eu convido, vamos comer um churrasco de aviu, uma costeleta de aviu. Se o cara disser, vamos, eu digo, bom, a Amazônia ele não conhece, porque aviu é um camarãozinho desse tamaninho, uma costeleta de aviu é impossível. Microscópio. Aí o cara diz, mas por que você diz isso? Eu digo, porque a intimidade leva o sujeito a perceber que na Amazônia os piores bichos são os menores. Para mim, o pior animal da Amazônia é o mucuim. O mucuim é uma pontinha vermelha pequenininha, mas se ele lhe dá uma ferroada nos lugares mais íntimos, é terrível. Então, a Amazônia ela não é exuberante por ter rinocerontes e hipopótamos, mas sim pela aquela sutileza da Amazônia, da observação da Amazônia. O pessoal do Mamirauá, quando começou a estudar lá na Ilha das Anavilhanas, que é a maior ilha fluvial do mundo, eles levavam o computador para fazer estatísticas sobre pesca de pirarucu. Depois de perder 2 ou 3 laptops que tinham um baque, caía na água, perdia, um mais arguto, mais sensível, ele olhou e disse, será que os pescadores daqui não sabem tudo que eu quero saber e armazenar no laptop? Lúcio Flávio, você é um pioneiro, e os pioneiros são profetas, são visionários. Qual é o futuro que você vê para o Jornal Pessoal? Eu realmente não sei, porque do meu íntimo, se eu tivesse podido, eu teria terminado o Jornal Pessoal. Tentei uma vez, aí comecei a ler os jornais, aí aquela informação não batia, aí eu ligava para a minha fonte. O que está vendo assim? Às vezes o oposto do que estava no jornal. Aí eu disse, não, eu tenho que voltar a fazer o Jornal Pessoal. O que eu esperaria? Eu esperaria, primeiro, que a grande imprensa, pelo menos, fizesse eco. Você foi furado pelo jornal, o Jornal Pessoal não quer furar ninguém. E vou lhe dizer uma vez o pessoal que entrou com as ações populares contra a privatização da Vale, feita em 1997, quando a Vale comprou a Inco, na maior transação de uma empresa da América do Sul, em 2005, eles entraram com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, ação devidamente fundamentada, para mostrar o seguinte, que o juiz não poderia aprovar aquilo sem que a Vale informasse todos os processos, a natureza da transação que ela tinha feito. E um dos autores me ligou do Rio dizendo, Lúcio, nós estamos fazendo essa ação, são pessoas da alta cúpula, que foram da alta cúpula da Vale, algumas delas, mas eu estou te mandando pelo e-mail, mas eu estou mandando para a grande imprensa diária, você infelizmente não vai poder dar antes. A primícia, né? Aí eu disse, olha, eu vou ficar feliz da vida se for furado, mas eu tenho uma intuição de que ninguém vai dar essa ação de vocês, e ninguém deu. Então, aí eu fico perplexo, eu digo, o que é que impede a divulgação dessa informação? Você tem várias causas, algumas você não pode exercer controle, porque é o dono da empresa, a corporação, mas outras você podia pelo menos tentar fazer de alguma maneira. Então, o que eu espero no futuro? Eu esperaria que outras pessoas fizessem mais... E perdessem o medo. E perdessem o medo, é esse o principal. Uma vez perguntaram para o Milô, é difícil ser honesto? Ele disse, é facílimo, não tem concorrência. Então, é a mesma coisa, ser corajoso é facílimo. Quando todo mundo abre mãos, basta você fazer aquilo que tem que fazer. Então, você deixe que o medo chegue, não se antecipe ao medo. Obrigado, Lúcio Flávio Pinto. E assim encerramos essa edição especial do Observatório da Imprensa em Belém do Pará. Lembre-se, acompanhando o Observatório pela internet, pelo rádio e pela televisão, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.